Eu quero compartilhar a palavra de Deus e logo depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos falando esse ano, sobre fundamentos da nossa fé. São muitos os fundamentos que nos cercam. E se tem um fundamento de fé que Deus nos mandou cultivar, é o do vigiar. A Bíblia chega a dizer, orar, sim, é importante, mas aliado à oração, vigia. Em outro momento, a Bíblia vai dizer, aquele que pensa estar em pé, ou de pé, cuide-se para que não caia. Então, vigiar é um fundamento muito importante na vida do crente, porque se a gente não vigiar, a gente é engolido pelo leão que está ao derredor e está rugindo na tentativa de tragar alguém. Então eu e você não podemos viver sob a ótica do descanso, do relaxamento, porque nós estamos em guerra, e não tem ninguém que em guerra fique numa posição de descanso, A posição de guerra é a posição de alerta. Qualquer coisa que mexe de um lado de outro, na frente, atrás, a gente tem que estar alerta. Nós estamos em guerra. Há uma guerra acontecendo nesse exato momento, para destruir a minha família, a minha vida, a sua família. Para destruir os sonhos de Deus. Para destruir os planos de Deus sobre cada um de nós. E, portanto, nós precisamos estar alerta. Então, eu quero pensar contigo sobre o tema, é hora de despertar. Quero, portanto, lembrar de um texto muito conhecido nosso, que a palavra do Senhor traz sobre essa questão de estar esperto, Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 14, no 5º capítulo, ele vai dizer assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas eu quero ler todo o capítulo com você, o capítulo 5 de Efésios, começando aí do verso 1, você pode acompanhar a leitura, você que está nos acompanhando aí de casa, ou do trabalho, quem sabe, pode acompanhar a leitura, ou na sua Bíblia aí, acessando ou abrindo a impressa. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Olha, irmãos, percebe que Paulo está falando a uma igreja, e para ele repreender é porque estava acontecendo. Nós vimos na semana passada que os filhos de Eli, sacerdotes, ficavam à porta do templo e ficavam seduzindo as mulheres que iam ao templo para se relacionarem com elas intimamente em fornicação. Então, essa questão do pecado cirandando a vida da igreja é algo de muito tempo, desde sempre, porque onde tem gente, tem pecado. A Bíblia diz, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 9, que se dissermos que não temos pecados, o fazemos mentiroso, porque todos nós pecamos. Mas, à medida que pecamos, também temos um advogado que advoga em nossas causas. Então, Paulo está combatendo na vida dessa igreja a falta de amor, ele diz no verso 2, agora ele diz, olha, não haja entre vocês imoralidade sexual. Imoralidade sexual na prática, na conversa, imoralidade sexual nas atitudes. Então nós precisamos ter uma vida de pureza, uma vida santa, uma vida reta diante do Senhor.
Nós temos vivido um tempo de tanta permissividade, que há coisas na vida da igreja hoje, que precisam ser tratadas à luz da presença do Espírito, porque se deixar por nós mesmos, a gente não tem freio. A gente é como um trem descarrilhado. E Paulo está dizendo, cuidado com a imoralidade sexual, impureza ou ganância, muita impureza, impureza de pensamento, impureza de ação, ganância, gente que frequenta a igreja por ganância, ele não serve a Deus por amor, ele vê em Deus um prêmio da loteria que não precisa nem de canhoto, em que eu possa de alguma maneira estar no meio e receber dele aquilo que eu acho que ele tem obrigação de me dar. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo, ou seja, se isso faz parte da minha vida, se esse conjunto de pecados aí, outros mais obviamente, fazem parte da minha vida, eu logo não sou santo, não sou separado, eu estou no meio, mas não sou do meio. É aquela história do quanto que a gente está participando ou envolvido. Para a gente comer bife a cavalo, nós temos ali a matéria-prima, né? Ou ingredientes de 2 animais, da galinha e da vaca, do boi. Está lá o bife a cavalo, um bifão com ovo em cima. Um teve comprometimento, morreu por aquilo. Se não morresse, não tinha como tirar o bife. O outro só se envolveu, ou a outra, que foi a galinha. Ela botou o ovo, mas está vivinha da Silva, para botar outros mais. Até que vire o frango assado do domingo do crente, né? Daqui a pouco começa a chacina de frangos aí, quando acabar o culto, né? A chacina já aconteceu, só o resultado dela. Mas o fato é que a gente pode estar envolvido e a gente pode estar comprometido. E para Deus o que vale é quem está comprometido, quem está disposto a dar a sua própria vida em amor a Ele, porque Ele fez isso antes de nós. É isso que Jesus diz, olha, você deve negar-se a si mesmo todo dia, tomar a sua cruz e vir atrás de mim, me seguindo. Continuando, verso de número 4, as histórias obscenas, olha isso, tudo não pode estar no meio de vocês. Então, não pode na vida. Paulo agora está falando para dentro da igreja, porque até algumas gerações, depois dessa de Paulo, a coisa é cíclica, né? O povo melhora e vai piorando, daqui a pouco toma uma repreensão de Deus, se arrepende, melhora, volta às práticas ruins. Não pode imoralidade sexual, não pode histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, na vida. E Paulo está dizendo, muito menos, ou aqui. Irmãos, a gente ouve e sabe de histórias no corredor da igreja, que nem nos ambientes talvez mais promíscuos da terra, seria considerado algo normal, quanto mais na casa de Deus. Paulo está combatendo isso. Essas coisas não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Verso 5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Então, irmãos, olha, a gente precisa chamar a verdade bíblica como centro da nossa fé e da pavimentação de onde a gente anda. A gente hoje vive um tempo de muito mimimi. O mimimi, ele veio para dentro da igreja. E muitas igrejas têm mudado o discurso da fé, têm mudado a pregação de Cristo para um discurso que é, aos ouvidos, agradável. E com isso, a gente incorre, como na igreja do passado, de colocar Jesus para fora, a ponto dele dizer, eis que estou à porta e bato.
Então, nós estamos aqui nesse tempo falando sobre fundamentos, temos buscado a Deus e buscado por uma vida santa. Todos nós precisamos lutar contra o nosso pecado, contra os pecados que estão tão próximos a nós. E ali está dizendo, olha, não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Então, irmãos, desobediência promove ira de Deus, isso é Novo Testamento. Isso não está lá no Antigo Testamento, não. E mesmo se tivesse, porque tem gente que, como eu disse na semana passada, quer banir o Antigo Testamento quando ele se refere a penalizações, a cobranças da parte de Deus. Ah, mas o Salmo 91 eu quero que esteja válido da minha vida. Malaquias 3,10 não, mas o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, todo sujo de pecado, a sombra do Onipotente descansará. Opa, peraí, não. A promessa de Deus é para aquele que é santo, para aquele que é puro. E como que a gente pode ter essa santidade, essa pureza? É em Cristo, é buscando ao Senhor, é lutando, é, como Paulo mesmo vai dizer, é se esbofeteando espiritualmente, sabendo e reconhecendo o nosso pecado e lutando contra ele. Eu não posso arvorar o meu pecado e balançar em nome do amor de Deus e dizer, olha, eu peco e peco mesmo, mas o Senhor me ama. E por amar, o Senhor diz que corrige, porque Deus ama e repreende, ou melhor, Deus repreende ao que Ele ama. Continuando. Não participem do que essas pessoas fazem. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, se tiver gente fazendo, deixa participar sozinho, não participe. Em outras palavras, ele está numa versão paulina, trazendo o Salmo 1. Não se assente à roda dos escarnecedores, nem se detenha no caminho dos pecadores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, porque, irmãos, nós vamos encontrar na nossa caminhada, seja dentro, seja fora da igreja, seja no nosso círculo familiar, no nosso trabalho, em qualquer lugar que estivermos, vamos encontrar oportunidades para que a nossa vida seja desconfigurada da santidade que Deus nos pede. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora vocês têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Irmãos, nós estávamos no pecado, nós vimos o pecado, nós reconhecemos o pecado da nossa vida. Pode ser aqui quem nasceu num lar não cristão, pode ser quem nasceu num lar cristão. Todos nós, em algum momento da vida, caímos em nós, como o filho pródigo caiu em si, e nos reconhecemos pecadores. E a partir daquele momento a gente diz, daqui para frente eu não posso caminhar sozinho, eu preciso do Senhor. E Paulo está dizendo, como é que vocês voltam agora para as práticas de antes? E ele vai dizer, porque vocês têm que ser filhos da luz, porque o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Olha, a gente tem que estar fazendo esse exame. Paulo vai dizer ao participar da ceia, cada um faça um exame de si mesmo. E eu tenho que procurar o que agrada ao Senhor. O que eu estou fazendo agrada ao Senhor? As conversas que eu estou tendo agrada ao Senhor? A piada que eu conto aos meus amigos, Deus está rindo junto? O que eu tenho assistido na televisão, no celular, o Espírito Santo pode ver juntinho comigo? Espírito Santo, vamos ver uma série aqui. Será que fica confortável para o Espírito de Deus que habita em nós, nos acompanhar nos lugares que a gente pisa? A gente tem que procurar agradar o Senhor. Paulo está dizendo, procurem o que agrada ao Senhor, descobrir o que agrada, porque é isso que a gente faz com quem a gente ama, irmãos. Por amar, a gente faz coisas que não faria sem amor. Eu mesmo amo flores lá no jardim botânico, na casa do vizinho, aqui no jardim da igreja.
Nunca fui muito fã de flor em casa, porque às vezes eu tenho preguiça de cuidar de mim, da minha família, quanto mais da coitada da flor. Mas casei com uma esposa que é a louca da planta. Eu estou dizendo a louca da planta porque tem uma youtuber com esse nome, né? Com esse slogan, né? Uma profissional que trabalha com isso. Essa mulher vê um ramo na rua, quer levar para casa, acha bonito. E aí eu fui me dedicando, procurando saber o que ela gosta. E estou eu agora, comprando grama, botando grama na mala do carro e levando grama para casa. Aquela outra flor, como é que é? Primavera? Não. Petúnia. Eu levando 2 petúnias, irmãos, para casa. Por quê? Porque amo. E aí a gente procura agradar a quem ama. Como eu posso dizer, e Deus vai dizer isso ao seu povo no passado, como vocês podem me dizer que me amam, se vocês não estão amando nem quem vocês estão vendo? Deus está diante do seu povo e Deus nunca aliviou para ninguém. Deus sempre chamou a responsabilidade, e Paulo está transmitindo àquela igreja. Afinal de contas, essa igreja precisava muito ouvir isso. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. Paulo está dizendo, olha, vocês não têm que fazer, e outra coisa, vocês têm que ir contra isso. Vocês não podem se conformar. É aquela história, irmãos, no meu julgamento, minha vida está tranquila, minha família está aqui, todo mundo está indo. O resto, não. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós precisamos zelar uns pelos outros. Nós precisamos alertar uns aos outros. Porque isso é santo aos olhos de Deus. Isso é reto, é puro. Isso agrada ao Senhor. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Porque é assim, irmãos, a maledicência, a maldade, a promiscuidade, ela vai acontecendo sorrateiramente. E hoje a gente vive uma época em que isso tudo está sendo propagado até de modo, assim, pleno, né? As pessoas fazem e agora elas expõem, assim, como um troféu. Antes o que era objeto de vergonha, agora é objeto de vaidade. Vaidade do que é mal, vaidade do que destrói, vaidade do que leva para a lama. E a gente tem que estar atento a isso. Verso 13. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Olha, irmãos, não tenha dúvidas. À medida que a gente busca o Senhor, a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não estava enxergando. É como se a gente entrasse numa casa toda escura e fosse acendendo os interruptores. Começa a aparecer coisa que a gente não sabia, que a gente não via, que a gente não se dava conta. E nós como igreja temos buscado no Senhor santidade para as nossas vidas. Então é natural que coisas comecem a aparecer. E nós precisamos estar preparados, não para nos tornarmos inquisitores do pecado, e principalmente dos pecadores, mas que a gente seja boca santa, boca de Deus, gente piedosa, com o coração no Senhor, que olhe com misericórdia o pecado do outro, sem passar a mão na cabeça do outro, mas ao mesmo tempo exercer um papel de amor, de comunicação, de andar mais uma milha com essa pessoa, para buscarmos a santidade em comum. Porque todos nós somos pecadores. Porque todos nós precisamos lutar dia a dia. A luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz, desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos
e Cristo o iluminará. A iluminação que vem do alto, irmãos, que faz a gente pensar coisas que a gente não pensa se não for Deus. E é fácil a gente identificar, até certo ponto, daqueles que têm sido iluminados ou não pelo Senhor. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Parece que Paulo está escrevendo em 2023, né? Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Até aí tá bom. Nós tivemos aqui na nossa igreja uma pessoa, e essa pessoa, certa época, conversando comigo, disse assim: pastor, eu ouvi a mensagem do fulano de tal, e por isso que é perigoso a gente ficar ouvindo muitas mensagens, porque a gente vira uma salada, né? Você ouve o seu pastor, e você ouve 34 pastores no YouTube, cada um com uma linha de raciocínio e de conduta teológica. E aí esse pastor tal, X, disse na sua pregação que não tem problema crente beber. Tem problema crente beber, irmãos? Não tem. Não tem lá, não beba. Está lá, não se embriague. Só que aí, o que acontece? Nós somos muito perigosos. A gente não tem noção do perigo que a gente representa. E a gente não tem controle sobre si. Tem gente que diz assim: não, eu bebo, mas eu paro quando eu quiser. Eu bebo todo dia, eu bebo de manhã, de tarde, de noite, sem me controlar. Se precisar, eu paro hoje, mas não para. E quem já teve problema de alcoolismo na família, sabe o quão destruidor essa droga é. E aí, a ideia dele era o seguinte: não tem problema. Eu disse assim: olha, problema não tem, até que o problema apareça. Porque, pelo sim, pelo não, é melhor não beber. Porque a gente não sabe. E quando a gente vai a uma reunião de alcoólicos anônimos, lá eles enfatizam isso toda hora. O alcoolismo não aconteceu quando eu dei o primeiro gole. Então a gente não sabe as nossas predisposições. Então Paulo está dizendo: olha, não se embriaguem com vinho, antes sejam cheios do Espírito. Seja cheio do Espírito. E aí, essa pessoa começou a comprar uma cervejinha aqui, outra lá, levar para casa. Irmãos, destruiu o casamento, e ele está fora da igreja. Nessa história toda, essa liberalidade que muitos em nome de Deus estão dando sem autorização do próprio Senhor, aquilo que a Bíblia vai dizer, não acrescenta nem um tio, nem um pinguinho, não tira nada, nem bota nada, a Bíblia é suficiente. Mas aí vem o homem achando que é alguma coisa e começa a colocar e enxertar coisas que a palavra não diz. E aí depois da vida arrasada, depois da vida toda quebrada, é muito difícil para reconstruir. Então Paulo está dizendo a essa igreja: cuidado, despertem do sono. Irmãos, a gente precisa ligar o despertador da igreja neste tempo. Tem muita gente dormindo. O diabo preparou nesse tempo um quartinho com ar-condicionado, ele mesmo paga a conta, ele não se importa. Sempre terá disponibilidade de pagamento da parte do diabo quando for para a gente se arrasar. Botou um quartinho, cama fofa, travesseiro de pena, edredom,
1.450 fios, sei lá. E disse assim, ó, dorme, neném. E tem gente roncando, babando na fé. Sabe? E vai botando soneca, porque é gostoso soneca. Só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. E o diabo vai tragando, até não restar nada mais. Então nós precisamos ligar o despertador. Irmãos, Paulo fala isso, uma igreja que estava adormecida, e lembra que essa igreja, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, depois a gente vai ler esse texto no final, mas é aquela igreja que o Senhor diz, olha, eu tenho visto as tuas obras, vocês são muito rígidos na questão das mentiras entre vocês, vocês são trabalhadores, vocês enfrentaram lutas, adversidades, com ânimo por minha causa, mas uma coisa tenho contra vós, perderam o primeiro amor. E aí, irmãos, pode ser uma igreja muito fiel às doutrinas, pode ser uma igreja muito trabalhadora, pode ser uma igreja que faça muitas programações, que bombe do ponto de vista do movimento, mas se perdeu o amor, perdeu tudo. Então nós precisamos acordar do nosso sono. Eu quero compartilhar um outro texto com você, o texto de Atos, que fala de um culto onde alguém dormiu. Aqui você sabe, se você está vindo de uma noite difícil, de um trabalho, você pode dormir à vontade. O importante é que você venha. O Espírito Santo há de ministrar o teu coração, mesmo dormindo. Fique em casa não. Atos 20, a partir do verso 6. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos no navio em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. A sala no andar superior, onde estavam reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente. Caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Só crente mesmo, né, irmãos? O rapaz cai, morre. Paulo diz, não, fica tranquilo, tá vivo. Todo mundo, pro lanche. Inclusive o ex-morto, né? Voltou, comeu e foi embora, já lanchado. Crente não é mole, não. Irmãos, Paulo e sua comitiva, eles estavam lá em Troade, estavam numa viagem missionária, diz o texto que eles chegam no primeiro dia da semana, ficam por lá uma semana, e aí então, diante dessa semana, no último dia, é como se fosse o domingo, e Paulo estaria com a comitiva para partir na segunda. Paulo diz, eu tenho que pregar, eu tenho que falar coisas importantes. E sabe aquele desejo de ir falando? Paulo foi pregando e disse que o culto não tinha hora para acabar. E lá existia esse jovem, que viu a janela ali, ou na janela, uma grande oportunidade de descansar, sentou nela e dormiu profundamente. Não é que ele tirou um cochilo, ele dormiu profundamente, e em vez de cair para dentro, caiu para fora, né? Caiu para fora, caiu do 3º andar e morreu. Paulo aproveita esse momento festivo, porque eles estavam reunidos para partir o pão, estavam reunidos para a ceia, e Paulo está falando coisas importantes. Paulo está dizendo coisas importantes para que eles pudessem avaliar a vida deles, para que eles pudessem estar atentos
ao modo de viver e acordarem do sono. E aí eu quero aqui, já em fase de conclusão, dizer alguns fatores que podem ser determinantes para que a gente durma, na fé. A primeira coisa é a aparente demora de Deus. Irmãos, Deus, desde que eu me entendo por gente ou por crente, eu ouço que Jesus está voltando. Esse ano agora completa exatos 32 anos. 32, estamos em 2023, 32 anos da minha conversão. Desde então, 32 anos ouvindo, Jesus está voltando. Prepara-te porque Jesus está voltando. Mas passou 32 anos. E nós falávamos isso no estudo de terça-feira, lá na casa da irmã Ivone, que essa aparente demora, ela vai dando um senso de permissividade de Deus. De que não, a gente pode viver, vamos viver o hoje. Vamos nos permitir. E a gente vai se permitindo, vai achando que Deus, assim, vai voltar, sei lá, sabe quando, e vai dar tempo. Parece que até culturalmente para o brasileiro é muito tentador cair nessa armadilha, porque a gente é aquele povo que deixa tudo para a última hora. Então, depois eu penso nisso, vamos viver a vida, vamos viver. E aí essa aparente demora de Deus faz crer que Deus está atrasado, ou que de fato as coisas vão ficar por aí mesmo, desse jeito, e Ele vai voltar algum dia, sim, vai voltar, mas isso não entra mais na nossa agenda. É diferente quando a gente já acorda e vai dormir pensando, o Senhor pode voltar a qualquer momento. Isso dá um senso de estar preparado. E queridos, nós falávamos isso, se Jesus voltasse há 33 anos atrás, um ano antes da minha conversão, eu estaria perdido. Pensa no dia da sua conversão, se Deus tivesse voltado um dia antes. Deus tem prorrogado a volta de Cristo, porque Ele não quer que ninguém se perca. E o povo o que faz? Faz da misericórdia e da graça de Deus uma bagunça, para fazer o que quiser. Então, a aparente demora de Deus é um ingrediente que o diabo tem usado, para dizer assim, calma, deixa para pensar nisso amanhã. Deixa para tomar certas atitudes daqui a pouco, depois. Não, queridos, nós precisamos resolver, é agora. É agora que o Senhor está nos chamando para conversa de pai e filho, sabe? O acerto tem que ser momentâneo e toda hora, todo momento. Ele tem que ser a todo instante, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu tive agora no culto de manhã na igreja, agora já estou indo para casa, já estou querendo matar um aqui, porque eu chego aqui na fila do frango, só tem um, esse miserável chegou depois e cortou minha fila, como é que eu vou ficar sem comida? Você sabe que crente com fome fica mal-humorado. Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa, porque eu ouvi coisas a teu respeito, e é assim a nossa vida, a gente vai, irmãos, daqui para o culto à noite, eu e você, já precisamos de toda a misericórdia de Deus, porque não precisa de muito para a gente escorregar, não. E Paulo começa a pregar, e ele começa a se estender no sermão, na tentativa de fazer aquele povo entender que não tem demorado, mas o Senhor tem dado oportunidades. Então, vamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado, irmãos. Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem derramado a palavra dEle em nossas vidas, e o fato é o que temos feito com ela. O que nós temos feito com os alertas que Deus tem nos dado? Entra semana e sai semana, você tem sido a mesma pessoa? A gente não pode ouvir o que temos ouvido da parte de Deus e continuar na mesma. E a gente vai observando, a gente vai entendendo que as pessoas estão de certa forma dormindo, sonolentas, e precisamos acordar desse sono que nos anestesia a capacidade de ouvir a voz de Deus.
Outra coisa que faz a gente dormir, a falsa segurança de fazer parte de uma igreja. Olha, irmãos, tem gente que botou o nome no hall de membro e pensou assim: agora o céu é consequência. Agora está tudo fechado, estou lá, ligado na terra, ligado no céu, até é bíblico. E aí começa a viver uma vida longe. O fato de estar na luz não significa que a gente não possa dormir. Em primeiro lugar, a demora de Paulo, o menino dorme. Então a gente tem que estar atento, porque a aparente demora de Deus em enviar Jesus de volta para nos buscar pode nos fazer dormir. Agora é a falsa ideia de que está ali, está tudo certo. Ele estava no culto, irmãos. Ele estava ouvindo ali, ele estava no meio, e aí ele pensa assim: eu estou aqui, eu estou bem, eu estou no meio do povo, e Jesus vai vir buscar, não é no varejo, é no atacado, então vai levar na pasada só todo mundo. Eu estou junto, eu estou no meio. Irmãos, não, a analogia que a Bíblia faz é da escolha. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque o reino de Deus é como uma semente plantada, a semente do trigo, uma outra semente que é colocada numa peneira, irmãos. Como é que faz? O povo mais antigo via muito isso, né? A vovó, a mamãe da gente lá com a peneirinha, ó. Hoje a gente come tudo, até a pedra que vem no feijão, a gente come, até bobear o saco que está no feijão, bota tudo junto, vai. Mas antigamente era muito comum isso, ver escolhendo, né? Essa é a ideia. Jesus vai passar na peneira, irmãos, ó, esse é trigo, esse é joio, esse é trigo, esse é joio. O trigo vai ser levado para o celeiro, e o joio para ser queimado. Então, nós precisamos entender que fazer parte de uma igreja, ela por si só, a atitude, não nos impede de dormir e morrer, perecer. O texto diz que havia muitas lamparinas, o ambiente estava muito aceso. Tem gente, irmãos, que está no meio da luz, mas está vivendo em trevas. Porque em muitos momentos, quando a gente está com o olho fechado, a gente não sabe definir se no ambiente que a gente está claro ou escuro. E para quem está com as vistas fechadas, o escuro e claro pode parecer o mesmo lugar. Eutico não sabia, mas ele já entra naquele culto dormindo. O sono físico só representa o sono espiritual, que ele já havia cedido na sua vida. Perdão. Um outro aspecto é a existência de uma janela, sempre próxima. Janela representa aqui aquilo que é atraente, aquilo que nos faz ver coisas que nos trazem um senso de novidade. Irmãos, você está lá dentro da sua casa, dependendo da arquitetura da casa, mas acontece um negócio lá na rua. Você pode ser a pessoa menos interessada em assuntos aleatórios, não pertencentes a você mesmo, mas dá aquela coceirinha de saber o que está acontecendo. E a janela é um lugar onde a gente contempla coisas que são atraentes. A janela diz, né, que os olhos, melhor dizendo, a janela da alma, né, a gente enxerga coisas. E Eutico vê na janela uma oportunidade de talvez dar uma modificada, porque afinal de contas Paulo já estava pregando, ó. Eutico está dizendo assim: poxa, o culto tem que ter ordem e decência, gente. Tem que ter hora para começar e tem que ter hora para acabar. É interessante, irmãos, que nos movimentos de avivamento da história humana, existem cultos que duraram décadas, sem parar. Onde um grupo chegava e o outro saía, um grupo chegava e o outro saía, mas o culto não cessava, porque o povo estava tão fervoroso. Sabe aqueles movimentos que acontecem quando, por exemplo, uma catástrofe, como agora da chuva em São Paulo, que as equipes de bombeiros estão lá e os caras não querem ir embora, eles estão já cansados, mas não querem ir embora, querem participar mais, porque estão envolvidos com aquilo ali visceralmente. Tem gente que senta numa poltrona como essa, irmãos, confortável. Tem igreja que eu vou pregar às vezes, que é aquele banco, um banco que
sabe, te remete exatamente à cruz de Cristo. Você está na madeira dura, o banco sem jeito, você fica aqui, acolchoado. Mas parece que dá uma coceira. O pastor está demorando. O pastor, tem que ter limite, gente. Esse pastor tem que ter esse mancol. Não é ele que vai fazer a comida? Irmãos, eu sei disso tudo. Ninguém me conta, não. Isso é revelação do céu. Não é ninguém que me conta. Isso é revelação do céu. Porque em parte eu tenho que tomar jeito mesmo. Mas em outra parte, são vocês que têm que tomar. Mas o fato é, irmãos, que Eutico está lá e a janela está aberta. A janela representa um local onde muitos querem ver uma vida além daquilo que está sendo posto diante de si. E aí os encantamentos do mundo são muitos. Porque quando a gente vira-se para a janela, automaticamente a gente dá as costas. Eutico tentou, por alguma razão, ficar ainda de frente para o culto, mas ele tomba. Ele tomba. Quarto elemento dos 5 que eu quero destacar, o sentimento perigoso da falta de unção no sermão. Mas também Paulo está... pregação muito chata. Paulo é muito ortodoxo. Paulo é muito assim, radical. Olha, irmãos, é interessante porque todo mundo estava ali no mesmo ambiente. E diz o texto que enquanto uns vibravam com a pregação de Paulo, Eutico está dormindo. Já imaginou isso? Tem gente sendo edificada, gente vibrando, e Eutico está dormindo. Então, no mesmo ambiente, onde gente está sentindo unção, outro está sentindo sono. O problema é de quem? É da pregação? Não. O problema é da disposição, de gente que deixa para se alimentar só na igreja. De gente cuja Bíblia, se abrir hoje, vai ter que entrar com um antibiótico, um broncodilatador. Se abrir, porque está tão empoeirada, já não se vê em Bíblia e dono da Bíblia há muitos anos, que se abrir, tem que entrar com, como é que chama aquele negócio? Broncodilatador não, antialérgico, porque vai soprar aquele livro igual aqueles filmes, sabe? Aí não tem unção que desça, irmãos. Porque diferentemente de outras religiões, Deus ele não está aqui para incorporar na gente só no momento desse culto público, assim não. Ele quer incorporar na gente todo dia, toda hora, sem cessar. Aliás, ele quer ser morador da casa que nós somos. Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, das nossas decisões. Ele quer... E ele disse, Jesus, eu vou, mas eu deixo um consolador. E é para sempre. Então não é uma ação de um dia só, de um momento. Eu não posso deixar para sentir unção no culto, porque senão eu vou sentir tudo. Eu vou sentir emoção, eu vou sentir calafrio, eu vou sentir tremedeira. Menos a presença de Deus real e verdadeira. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes... a realidade da presença de Deus é não sentir nada. Não sentir nada. É só obedecer o que Ele já nos disse. Olha, eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo vontade de obedecer. Eu não estou sentindo direção de Deus. Mas eu estou aqui cumprindo porque pela fé eu sei que Deus está comigo. Deus já plantou coisas no meu coração que me fazem entender, que mesmo não entendendo patavinas do que está acontecendo comigo, eu preciso ser fiel a Ele. Sabe, o sentimento da falta de unção, ele é muito perigoso, porque a gente pode estar num culto onde o derramar da glória de Deus esteja acontecendo, e aqui estava, porque o texto, ele vai dizer que muitos estão ali vibrando, e enquanto isso, outro dormindo.
dormindo porque não via interesse na pregação de Paulo. E o quinto e último elemento que pode nos fazer dormir, a extinção do primeiro amor. Olha, irmãos, e nesse aspecto é muito importante e muito sério, a nossa vida, o nosso exemplo. É muito comum gente que está chegando para a nossa igreja vir, por exemplo, no culto de quinta-feira. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer para você que não se constranja com essa palavra. Eu entendo que durante a semana seja algo muito difícil mesmo para a gente. Mas Deus e você sabe se você não tem vindo porque não pode ou porque isso não é prioridade para você. E aqui sejamos muito claros. Isso pode acontecer. E aí é cada um com Deus. Mas é muito comum a gente ver gente vindo à igreja na quinta, vindo domingo de manhã. Nós passamos um processo aqui de esvaziamento e isso foi geral. Tem igrejas hoje, irmãos, que parece que assim, 1/3 ficou e o resto foi arrebatado. Mas aí a pessoa vem e ela vê assim, o povo não vem não. Aí sabe o que acontece? Ele para de vir. É assim, experiencialmente comprovado. Quem frequenta assiduamente sabe do que eu estou falando. E é claro, você pode ter impedimentos, como eu falei, eu não quero que ninguém se constranja com essa palavra. Eu só estou alertando, é que as pessoas chegam e elas vão sendo formatadas à medida do nosso exemplo. Porque eu me lembro lá na década de 80, eu não estou aqui fazendo uma questão de saudosismo, mas eu me converti já na década de 90, no início da década de 90, em 91, e eu lembro que com poucos meses no Evangelho, eu já estava trabalhando no som. Depois, com 1 ano e pouquinho, eu fui convidado para ser professor da Escola Bíblica Dominical para os adolescentes, e eu senti aquilo ali um desafio muito grande para mim, porque afinal de contas, eu estava muito novo, mas era assim, porque o povo todo era pilhado, o povo todo estava fazendo, e eu repito, não é só fazer, porque a igreja de Éfeso fazia, mas estava fazendo sem comprometimento. Então não é o que a gente faz, é o que a gente é. Mas isso se reflete no comprometimento, isso se reflete nas ações. E aí, o primeiro amor, quando vai embora, irmãos, é uma desgraça. Porque antes tinha que segurar aquele crente, porque ele queria estar em tudo. Eu quero ajudar, eu quero nesse ministério, eu quero naquele. Aí você fala assim, calma, meu irmão, vai com calma. A gente não quer que você fique aí distraído com coisas. E aí passa um tempo, depois aquela mesma pessoa, e eu não estou falando aqui de uma pessoa específica, eu estou hipoteticamente citando como exemplo, você tem que andar atrás da pessoa e dizer assim, por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Aquela pessoa chega, ela quer ajudar na recepção, ela quer ajudar no ministério infantil, ela quer ajudar no ministério de comunicação, ela quer ajudar até para limpar a igreja. Num tempo recente, umas 2 pessoas falaram, pastor, o que eu posso ajudar aqui? Eu venho varrer a igreja. Tamanho o desejo de participar. Eu quero ajudar lá no bebedouro, a abrir e fechar a torneira, eu quero me sentir útil, porque o primeiro amor fala muito alto, é o momento em que a pessoa quer se envolver, porque quando a gente está apaixonado, a gente quer estar perto o tempo todo, a gente quer estar fazendo coisas o tempo todo. Lembra quando você se apaixonou pela sua esposa? Pelo seu esposo, era recadinho toda hora, você era um nojo, um mela-mela danado. Hoje, para dizer um eu te amo, você tem quase um AVC, desaprendeu a dizer, a mulher tem que ficar implorando, você já disse que me ama, para com isso mulher, vamos embora, estamos atrasados para a igreja. Mas antes, na paixão, fazia loucuras, mandar um monte de coisa. É ou não é assim, irmãos? A paixão faz a gente estar junto o tempo todo. Gente que é apaixonada por Jesus, é gente que quer estar envolvido com Ele toda hora, em tudo, e que tem que refrear, porque é assim que o apaixonado anda. A gente tem que frear, os pais têm que frearem, os amigos têm que frear. Peraí, você, tudo bem que você está namorando agora, mas você não fala nem mais comigo, rapaz. Não é assim? Melhor amigo e tal.
Na fé também é. Calma aí, peraí, não vai com muita sede ao pote, senão você vira um ativista também. Isso é perigoso. Mas, irmãos, cadê o amor? O amor está se esfriando. O amor no coração de muitos já está gelado. Vidas que são consumidoras da fé, que entram e saem pelas portas das igrejas e não têm compromisso nenhum com o Deus que dizem servir. Irmãos, o tempo está chegando em que Ele busca por verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Nós precisamos acordar. Acordar enquanto é tempo. Sai da soneca. Levanta. Levanta, e aí Deus vai dizer que levanta-te dentre os mortos, porque sono da alma, sono espiritual é morte. Levanta-te dentre os mortos. Olha que coisa forte, irmãos. Tem gente que está morta do nosso lado. Tem pastor que está morto e do púlpito está pregando, irmãos. Porque Deus não vai parar de falar. Porque Deus não vai parar de cumprir a sua obra por causa de nós. Tem servos de Deus, líderes que estão mortos, cujas igrejas podem estar bombando, aplaudida pelos homens, mas com um lamento diante de Deus. Vamos ver o que essa igreja ouviu, e a gente vai terminar com esse texto. Essa igreja lá em Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, ela vai receber uma carta, junto a outras 6 igrejas, e lá está: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Aí olha aí o elogio. Vi o seu trabalho árduo, sua perseverança. Olha, irmãos, é para a gente entender que não é porque está fazendo alguma coisa. A gente começou a abrir concessão para pecado dentro da igreja com a desculpa de dizer assim: deixa fazer, afinal está fazendo. Então o pastor Alex é um promíscuo. O pastor Alex é um pervertido, violento. Não só trai a esposa, como a espanca. Mas deixa fazer, coitado. Deixa pregar. Deixa ser pastor. Quem sabe nessa ele se atente, né? Aí a gente foi começando a abrir, a reganhar os portais da igreja com um salvo-conduto que não é nosso, com uma procuração que não é nossa, porque o nosso Deus é santo, e Ele diz: eu não compactuo com pecado. Tem pecado, ou larga o pecado ou me larga. Ele é claro nisso. Eu sei o trabalho árduo, a perseverança, só que nada disso adianta. Vocês que não toleram os perversos, olha aí, irmãos, que igreja. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Vocês são uma igreja comprometida com a verdade. Foram buscar lá muitos que se diziam apóstolos. Peraí, você não é apóstolo não. Reconhecendo quem era ou quem não era homem de Deus. Eles eram essas pessoas. Sei de tudo o que você faz. Sei de tudo. E aí, isso que é a questão. Vamos lá, verso 3. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Olha, irmãos, essa carta, se eu fosse você da igreja de Éfeso, a gente ia estar lendo como? Vamos ler na Assembleia e deixar registrada essa moção honrosa de Deus a nosso respeito. Olha, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Olha, irmãos, como nós somos. Ainda bem que Deus está vendo. Contudo, porém, entretanto, todavia, mas tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Você abandonou o primeiro amor. Irmãos, Deus está dizendo o seguinte: não adianta tudo o que você faz para mim, se não for imbuído e primeiramente consumado em amor. Um amor genuíno, um amor santo.
não tem valor para mim. Você pode ouvir o pastor mais eloquente, com a mensagem mais gostosa e mais ungida, porque a mensagem é de Deus, não é do pregador. Você pode estar numa igreja que faça 365 congressos por ano. É congresso da criança, é congresso do idoso, é congresso dos dois juntos, é congresso do vovô, congresso da vovó, é o congresso da mulher, é o congresso da mulher casada, é o congresso da mulher separada, é o congresso do homem com juízo, o congresso do homem desajuizado. Você pode ter todas essas programações. A igreja pode viver, todos os membros. A gente vai em casa e volta, porque não tem tempo nem de respirar, para dar conta das atividades da igreja. A gente pode fazer um volume de coisas, a gente pode ganhar milhões de seguidores na internet, mas se o nosso Deus olhar para a gente e não ver o nosso amor por Ele, tudo é palha. Tudo é palha. Eutico cai da janela, cai do terceiro andar e morre. Agora pasmem, irmãos. Paulo, no seu coração, demonstra o amor que se deve ter. Fosse eu e você lá, irmãos, bem feito. Deus não dorme. Deus mandou um anjo ali, deu-lhe um tapa na careca nem sei se ele era careca, né? Aliás, me perdoe a comunidade dos carecas, não vou falar aqui. Rodrigo aqui, presidente dela. Mas deu-lhe um tapa na testa do Eutico. Eutico capotou lá embaixo. Estou brincando com o Rodrigo, porque quem é amigo pode brincar, né, irmãos? Hoje tem que explicar tudo, não aqui, mas para a internet. Pastor pregando constrange membro da igreja. É o slogan da mensagem. Nada do que foi falado se retém. Pastor brinca de modo inconveniente com membro e o deixa constrangido. Estou eu lá amanhã no site de fofoca. Paulo, irmãos, não fica nesse sentimento. Fôssemos nós, Deus imputou justiça aí. Foi dormir no culto, caiu. Vai servir como exemplo. Quem vai ser o próximo a dormir? Quem vai ser? Não, irmãos. O que o texto diz? Paulo desce. E aí o texto vai dizer no versículo 10, para a gente encerrar com esse versículo. Paulo desceu, inclinou-se e o abraçou. 3 gestos de que só por amor a gente faz o que Paulo fez. É descer. A vida com Deus é uma constante descida, no sentido de que a gente tem que descer do nosso eu, a gente tem que descer do nosso orgulho, a gente tem que descer do nosso falso moralismo santo. Quando a gente se coloca como juiz, a dizer assim: pecador, eu santo. Tu pecador, mim santo, né? Paulo desce, irmãos. Paulo se inclina, é gesto de quem está disposto a ir onde o outro precisa. É gente que está ali disposto a sujar-se no mesmo pó e abraçar. E aquele menino então é trazido à vida. Eles celebram aquela ceia e Paulo continua a sua trajetória. Eu não sei quais são as janelas da tua vida. O que eu sei é que o Espírito Santo de Deus continua falando aos nossos corações e nos chamando a uma vida santa. Irmãos, que nós tenhamos nessa igreja homens comprometidos com Deus, santos, puros e retos. Que nós tenhamos nessa igreja mulheres santas, irrepreensíveis, como Pedro vai dizer, cuja necessidade não precisa nem falar, porque no seu bom modo de vida, mesmo quietas, conquistam os seus maridos. Servem como exemplos para as mais novas. Hoje a gente tem uma turma da terceira idade, irmãos, que só Jesus na causa. Só o Senhor na causa. Às vezes tem artrite, artrose, osteoporose,
toma ômega 3, toma cálcio G, sei lá o quê, mas se tiver num ambiente assim mais solto, segura a velhinha, segura o coroa, baixa a unção do pé santo ali, do pé de fogo, e aí, irmão, o negócio pega. A gente precisa, irmãos, definir quem a gente quer ser. E eu espero que nós tenhamos nessa igreja homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, cheios do poder de Deus, cheio do comprometimento santo, cheio de verdade na vida e comprometido com o céu, para que essa sociedade creia que Jesus existe e que Ele está por voltar e que há uma necessidade urgente do homem se render ao Senhor, para que a gente faça parte dessa mesa, não só no domingo de ceia, mas para que a gente faça parte dessa ceia, todos os dias, até que Ele venha, e depois com Ele para todo sempre. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus.